Romanos 5, versículo 8. Depois eu vou ler também em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Romanos 5, 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aliás, 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Bom, nós estamos vivendo tempos difíceis e nós estamos, eu creio, chegando àquele tempo em que o próprio Jesus falou, os apóstolos falaram também, o tempo da apostasia. Pessoas estão apostatando da sua fé em Deus. Essa semana eu recebi uma mensagem, uma reportagem falando acerca de um pastor bastante conhecido até. Ele era, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, ou Batista, não lembro agora. E ele criou aqui em São Paulo a igreja Bethesda, o pastor Ricardo Gondim. E ele deu algumas declarações assustadoras. Ele que tanto tempo pregou o Evangelho, ensinou a palavra, agora ele deu a declaração de que ele não aceita mais a soberania de Deus. Ele não aceita que Cristo morreu para nos salvar. E ele não aceita que a Bíblia é inerrante. A Bíblia contém erros, portanto. E isso é um sinal de que ele está deixando a fé, apostatando-se da fé em Cristo. Eu não sei qual é a situação da igreja Bethesda hoje, se ela continua com esse pastor, ainda seguindo os seus ensinos, porque o que a gente pode imaginar? O que ele vai ensinar para a sua igreja agora? Se ele não crê mais num Deus que é soberano, se ele não crê mais em Cristo que morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar, para nos justificar, e se ele não acredita nem mesmo que a Bíblia seja inerrante como palavra de Deus. Então, nós olhamos aqui para esses dois textos que nós lemos, de 1 aos Coríntios 15, 3 e também Romanos 5, 8, quando o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que Cristo morreu por nós, que Cristo deu a sua vida por nós lá na cruz. E ele diz que isso aconteceu, ele está falando aqui em Coríntios, que foi segundo as Escrituras, né? E nós precisamos crer que Cristo morreu por nós, senão nós vamos cair aqui no próprio capítulo 15, naquilo que Paulo já ensinou para os coríntios, a partir do versículo 17, ele vai falar assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se nós não cremos no Cristo que morreu, derramou o seu sangue por nós, e que Ele ressuscitou da morte,
num corpo glorioso, está diante de Deus, de onde intercede por nós. O que será da nossa vida? Mas o apóstolo vai afirmar logo em seguida, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar no corpo glorioso. Os outros todos que ressuscitaram antes de Cristo não tiveram um corpo glorioso, mas Ele teve um corpo glorioso. Ele foi o primeiro, as primícias. Mas então nós pensamos, e muitas vezes pode ser questionado, ou muitas outras pessoas que não acreditam na morte de Cristo, e portanto não acreditam também na sua ressurreição. Mas a pergunta é: por que Cristo morreu? Ou ainda mais, por quem Cristo morreu? Se nós pensarmos no porquê Cristo morreu, nós vamos pensar lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que foi uma prova de amor. Cristo nos amou, e portanto, tendo amado os seus, há um versículo que diz que ele amou os seus até o fim. Ou seja, ele amou durante todo o seu ministério, até dar a sua vida na cruz por eles, cumprir o plano de Deus, de morrer na cruz em favor daqueles a quem ele amou, que nós entendemos e cremos que são os eleitos de Deus, que Cristo amou e deu a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. E ele segue aí o apóstolo falando dessa situação, mas foi o amor de Cristo, né? E o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange a crer nele, a amá-lo, a segui-lo, a viver por ele, né? Primeira carta de Pedro também, o apóstolo Pedro, na primeira carta, o capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer que são os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros seja multiplicada. Então, são os eleitos de Deus, que Deus quis salvar através de Cristo, que Ele mandou Jesus para dar a sua vida lá na cruz, em favor destes eleitos que Ele quis salvar, né? Foi da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, e assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o evangelho chegou porque Cristo morreu, e Cristo é a boa nova que nós precisamos receber. E ele chegou até nós, mas não foi por vontade humana, por convicção humana, por palavras humanas, mas foi pelo poder de Deus que nos alcançou, pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Então foi o amor de Deus em Cristo que nos alcançou, como aqueles que foram escolhidos por Deus, eleitos para a salvação, né? Então, se nós pensarmos na razão da morte de Cristo, por que foi que Cristo morreu? Porque Ele nos amou, né? E Ele vai declarar isso lá em Efésios, em outros textos, Ele vai dizer que Ele amou ao ponto de dar a sua vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né? Lá em João 10 também ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele deu a sua vida por nós, por amor de nós, para a nossa salvação.
Mas qual foi uma outra razão, outro motivo pela qual Cristo morreu? Ele não só morreu por amor, mas ele morreu para nos conceder vida eterna. Conceder vida eterna a quem? Aqueles que creem no seu nome. João, capítulo 6, versículo 68. Jesus tinha feito um discurso pesado ali, duro, né? E o povo começou a ir embora, depois ali no discurso de Jesus, e ele pergunta para os seus discípulos: vocês também não querem ir? Né? Pode ir também, vocês também podem ir embora. E Pedro responde para o Senhor, dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem que nós vamos? O Senhor é que veio para nos conceder vida, para nos dar vida eterna. Só o Senhor é que tem estas palavras que nos dão vida, né? E então nós não temos para onde ir, nós não temos para onde correr, é só o Senhor. Então conceder vida é a missão de Jesus. No capítulo 10, versículo 28, Jesus vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus. Jesus é o único que tem vida para conceder. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, vida eterna. Ele não deu uma vida passageira, né? Porque essa vida passageira nós já temos naturalmente. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas a vida que Jesus veio para oferecer, ela não termina mais, ela começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, e ela continua, ela vai durar a eternidade com Deus. A vida, uma vida especial, uma vida que só Jesus pode nos oferecer. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim: e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando de Jesus, é claro, que é a vida que estava com o Pai, que foi manifestada a nós, com o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Deus manifestou a nós a vida através de Jesus Cristo, o seu amado Filho. E nós, crendo, nós temos vida eterna. Ainda em João, 1 João 5, versículo 11, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então nós temos esta convicção de que Jesus veio, que Jesus desceu da sua glória, que Jesus se encarnou para viver com o homem aqui na terra, para dar a sua vida naquela cruz, porque Ele nos amou primeiro, mas para conceder vida, para nos dar a vida eterna, quando cremos no seu nome. E então todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, tem vida eterna, salvação eterna. E lá em João capítulo 6, no Evangelho de João capítulo 6, ele vai dizer que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo que vem a mim, de modo algum o lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. É a expressão de Jesus lá no capítulo 6. E ele vai usar isso mais de uma vez, dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus nos dá vida eterna quando cremos no seu nome,
E ele diz que não vai nos perder. Aliás, no capítulo 10 ele vai dizer também que ninguém pode arrancar-nos dos seus braços, das suas mãos, porque nós somos dele, né? Ele nos comprou com um preço muito alto, o preço da morte na cruz, o preço do sangue derramado. Só para lembrar aqui, né, os irmãos já conhecem, de repente alguém que vai estar assistindo pode aproveitar a ilustração do menino que tinha um barquinho. Ele construiu um barquinho e um dia, brincando na chuva, na enxurrada, a enxurrada levou e era próximo ao mar, e o barquinho foi lá para o mar, e ele foi, e a onda foi levando até que um pescador o encontrou. E esse pescador tinha uma loja, ele levou o barquinho, deixou ele secar, lixou, invernizou, arrumou todo o barquinho, colocou lá na sua loja e colocou um preço. Aquele menino passou ali e olhou para a vitrine, viu o barquinho, parou, observou e falou: esse barquinho é meu. Entrou na loja e falou: moço, aquele barquinho lá é meu. Ele falou: não, aquele barquinho é meu. Ele falou: não, é meu, moço, foi eu que fiz. E eu estava brincando com ele em dia de chuva e a enxurrada levou e ele foi para o mar. Ele falou: pois é, eu encontrei lá no alto mar. Trouxe, cuidei dele e agora ele está aqui. Se você quiser, você tem que pagar o preço que está estipulado lá. E aquele menino ficou ali triste, mas ele foi correr atrás e conseguiu o dinheiro. No dia que ele conseguiu o dinheiro, ele foi lá, comprou o barquinho. E quando o homem da loja ali entregou o barquinho para ele, ele abraçou bem forte e disse: você agora é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, depois porque eu te comprei. Nós somos de Jesus 2 vezes, porque ele nos criou. João vai dizer que ele estava lá no princípio com Deus, quando todas as coisas foram criadas, nada foi feito sem a presença de Jesus. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado nos separamos de Deus. E Jesus, dando a sua vida na cruz, ele nos comprou. E Pedro diz isso lá no capítulo 1. Dizendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro, prata, pedras preciosas e outras coisas que vocês foram comprados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos de Jesus 2 vezes, porque primeiro ele nos criou e depois ele morreu por nós e nos comprou com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas em terceiro lugar, nós somos mortos através do sangue de Cristo. Aliás, nós somos salvos através do sangue de Cristo. Ele morreu por nós, para nos salvar e nos purificar. Quando Jesus deu a sua vida por nós, ele perdoou todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram encravados naquela cruz juntamente com Cristo. E ele nos perdoou, ele nos purificou de todo o pecado. Atos capítulo 15, versículo 9. Ele diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O que Lucas está falando aqui ao escrever o livro de Atos? Ele está dizendo que os gentios foram alcançados e que Deus não fez nenhuma distinção entre judeus e gentios, mas que ele purificou a todos que creram nele, que tiveram fé nele. Deus o purificou através do sangue de Jesus, e é por isso que nós hoje temos também a purificação das nossas vidas, porque Deus não olhou para raça, para cor, para posição social. Ele não fez distinção, mas ele alcançou todos aqueles que ele quis alcançar em Cristo Jesus, purificando-nos de todo pecado, de toda maldade, né? E então nós podemos ver isso, o que Cristo fez por nós, né?
Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios 5, 26. Ele vai dizer, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Se nós voltarmos os versos anteriores, né? Paulo está fazendo aqui uma comparação da igreja de Cristo, o relacionamento da igreja com Cristo e o relacionamento conjugal. E ele vai dizer no verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Cristo se entregou à igreja para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem, por meio da lavagem de água pela palavra. Então a purificação. E para que Cristo fez isso? Por que Cristo nos purificou? Por que Cristo nos lavou completamente, retirou o nosso pecado? Verso 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Então, Cristo nos libertou, nos purificou, nos tirou o pecado de sobre nós, para que pudéssemos ser apresentados como igreja que foi purificada, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. É assim que Cristo nos quer. Uma igreja que viva a santidade, que viva a pureza, que viva uma vida diante de Deus, de modo que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, através das nossas vidas. E Paulo, escrevendo ao seu filho e companheiro de ministério, Tito, no capítulo 2, lá na carta de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, ele vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja o que Paulo está dizendo a Timóteo, a Tito, aqui o seu companheiro, filho na fé e companheiro de ministério. Ele está dizendo que a graça de Deus se manifestou. O que é que nós tivemos que fazer para alcançar salvação? Nada. Apenas ouvir o chamado, aceitar o chamado de Cristo e nos lançar nos braços dele para sermos salvos. Foi pela graça que Deus nos alcançou. Efésios 1:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, ou seja, você não tem que fazer obra nenhuma, Deus te alcança graciosamente em Cristo. Um favor que não merecíamos, Deus fez por nós. E aí ele vai dizer que nós somos educados para renegar as impiedades, as paixões mundanas do presente século, para viver uma vida sensata, justa, piedosa. Mas ele vai declarar no verso 14, que o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, Deus e Jesus não abrem mão do seu povo. É um povo exclusivo. É só dele. É por isso que nós temos que viver exclusivamente para ele. Nós não podemos, aliás, viver
como se diz, com os pés em duas canoas, querendo servir a dois senhores. Não podemos, precisamos servir a um Senhor só, que é o Senhor Jesus, que nos salvou, que nos purificou para vivermos a vida cristã, uma vida salva, somente para Ele, para a sua glória e para o seu louvor. Não tem outro jeito. Cristo morreu para que nós fôssemos purificados, lavados, limpos completamente, para vivermos para a glória de Deus. Portanto, que nós possamos pensar nisto, que Cristo não morreu em vão. A morte de Cristo, a razão da morte de Cristo, foi uma demonstração de amor por aqueles que Deus quis salvar e quer salvar ainda. Também a razão foi dar vida, conceder vida àqueles que, ouvindo a mensagem, entendendo a mensagem, creem no nome de Jesus e o recebem como Senhor da sua vida. E Ele fez isto para nos purificar, para nos apresentar diante de Deus uma igreja pura, sem mácula nem ruga, mas santa, preciosa diante do Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos viver isto e sermos fiéis a este Deus. Que nós possamos viver esta vida de santificação, de honra ao nosso Deus, para glorificá-lo todo dia, todo tempo, no contato com as pessoas, na nossa vivência em família. Estamos demonstrando que Cristo de fato vive em nós. E como diz o apóstolo Paulo, este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas nós precisamos a cada dia também nos fortalecer no Senhor, para vivermos para Ele. Oremos. Bendito Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque nos concedeste tão grande bênção, a bênção da salvação em Jesus Cristo. O Seu amor tão grande foi manifestado a nós, através da morte de Jesus lá na cruz, derramando sangue puro, sem pecado, para a nossa redenção. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou graciosamente em Jesus Cristo, para nos conceder vida eterna, uma salvação eterna em Cristo Jesus. E nós aguardamos ansiosamente a vinda gloriosa de Jesus, para estarmos com Ele para sempre junto de Ti na eternidade. Mas também, Pai, o Senhor nos alcançou para purificar-nos e para, ó Deus, nos dar uma condição de vida na Tua presença, para vivermos para o Teu inteiro agrado, para vivermos, ó Deus, uma vida de pureza, de santidade. E por isso nós pedimos, Pai, abençoa-nos, fortalece-nos como povo Teu, como igreja Tua, para que possamos viver na Tua presença, andar nos Teus caminhos, desfrutar da Tua companhia e manifestar a Tua presença nas nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua bênção, dá-nos a Tua graça e a Tua paz, e sustenta-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito que está em nós. Nós oramos, Pai, agradecidos e confiados no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Agora, amados, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês,
com o povo de Deus espalhado agora e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.